Satchidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta. Olá, amigos, eu sou Marcos Sanches e estamos aqui em mais um Momento Luz com vocês. Boa noite, eu sou Maristela e é sempre uma alegria estar nesse programa, fazer parte desse projeto e não esquecendo de mandar um abraço muito carinhoso a todos os nossos amigos, os telespectadores, não é mesmo, Marco? Sim, claro. E agradecer as mensagens carinhosas que vêm chegando cada vez num fluxo mais intenso. Inclusive aí de todas as partes do Brasil, e para nossa grande surpresa, os países sul-americanos começam a nos escrever, estão acessando o nosso site, o site da IES TV, estão prestigiando o nosso programa, inclusive com mensagens da Índia, que tem nos escrito, fazendo elogios, palavras de incentivo. Estamos muito felizes e realmente é um privilégio. Eu me sinto privilegiada por estar aqui. Nós nos sentimos, né? Sim, com certeza. Então, um abraço muito carinhoso para todos vocês. E hoje estamos aqui dando continuidade aos temas que a gente vem conversando nos nossos programas. O nosso tema de hoje é mundo interno e mundo externo. Isso mesmo, Marco? Exatamente. Então, é um instrumento, é uma ferramenta maravilhosa que nós vamos ver hoje aqui. Tudo começa quando nós começamos a conversar com alguém. Quando você está diante de uma pessoa e começa a conversar com alguém, mas imediatamente a nossa mente começa a produzir um filme. É um filme cinematográfico. E aí nós começamos a imaginar diálogos que nunca existiram. É mais ou menos como quando nos relacionamos com uma pessoa e depois de um tempo descobrimos que a gente se relaciona com um rótulo que fizemos dessa pessoa e não com quem ela é na realidade. Exato. E é muito interessante a gente perceber assim, que entre uma frase e outra que a pessoa está dizendo, nossa mente começa a criar uma série de cenas, como se nossa mente estivesse imaginando o que essa pessoa gostaria de dizer, o que ela quer dizer, mas que por algum motivo ela não está falando, ela não está dizendo. Ou então, a gente fica imaginando aquilo que a gente gostaria que a pessoa dissesse. E então a gente vai criando cada vez mais cenas de ângulos diferentes, de formas diferentes. Então parece que a nossa mente vai experimentando aquela pessoa zangada, aquela pessoa rindo, aquela pessoa zombando da gente. Então a nossa mente vai produzindo uma série de cenas e uma série de ocasiões diferentes. Isso numa conversa muito simples, muito rápida, a nossa mente cria um monte de versões a respeito daquela conversa. E isso às vezes é bem interessante, às vezes é engraçado isso, mas isso pode ser uma coisa um pouco perigosa, ela pode trazer problemas para nós, e normalmente traz muito problema e muito sofrimento para nós. Sabe por quê, Maris? Me conta. Conta, nós queremos saber. Isso acontece porque muitas das vezes, a grande maioria das vezes, nós confundimos a realidade com o mundo virtual. Ou seja, a gente fica imaginando que a intenção daquela pessoa a nos dizer alguma coisa era outra, diferente do que realmente o que ela disse. Nossa, Marco, e eu fico imaginando aqui que os conflitos entre os grupos, os conflitos dentro das famílias, quanta coisa desnecessária acontece, quantos desentendimentos desnecessários por causa dessa tendência que a mente tem de imaginar o que o outro possa estar pensando e, na verdade, é uma outra história. A realidade é uma outra coisa. Exatamente. Então, quantas vezes a gente se pega
interpretando o que aquela pessoa disse, né? Dizendo assim, pensando assim, eu tenho certeza que aquela pessoa não gosta de mim por causa daquela cara feia que ela fez quando disse aquelas palavras. E mais tarde a gente vai descobrir que aquela pessoa estava tendo uma crise de gastrite e que a cara feia dela nada tem a ver a respeito de como ela vê a gente, né? Marco, eu confesso que eu já passei por essa situação. Oh. Pela situação da pessoa que julgou mal uma atitude ou uma cara feia do outro. Eu confesso. E quem de nós nunca passou por isso, não é verdade? A gente vive fazendo interpretações, né, a respeito das pessoas. Muito bem. Bom, e esse mundo interno, esse mundo externo, ele pode nos criar problemas, como eu disse. Por que ele pode nos criar problemas? Porque a gente começa a achar que o que a pessoa disse não foi exatamente o que ela disse, mas sim o que nós interpretamos a respeito do que ela está dizendo. Então, como resolver isso? Não é? Como resolver isso? Bom, em primeiro lugar, a gente entender que existem dois mundos muito distintos, né? Que é o mundo interno e o mundo externo. Tá? Então, tem que ficar uma coisa muito clara. Ou seja, existe um mundo real, um mundo onde as coisas estão aí acontecendo, e existe um mundo da nossa interpretação. Aquilo que a gente fica imaginando que deve ser, aquilo que a gente fica imaginando que está acontecendo. Marco, e como é a relação entre esses dois mundos? Né? E pelo que eu estou compreendendo, nós estamos comentando aqui sobre, do ponto de vista da mente humana. Então, o mundo interno e o mundo interno com relação à percepção da mente humana. Exato. A mente faz os seus filmes, né? Começa a fazer os seus filmes e depois ela perde um pouco do referencial do que é mundo interno e mundo externo. Então, o primeiro ponto para que você solucione esses problemas, sabe por quê? Porque quando a gente começa a discutir esse problema, como a gente começa a criar esses problemas, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que você vai tentar resolver o problema que você criou, o sofrimento que você criou internamente, você vai começar a tentar resolver no mundo externo. E por isso, você, ao invés de solucionar, você aumenta mais ainda o problema. Então, é necessário que você entenda que primeiro ponto é que existem dois mundos. Segundo ponto é que os mundos têm características diferentes. O mundo externo, ele tem uma característica de que você tem que promover uma ação para poder solucionar o problema. E o mundo interno é um mundo da contemplação. Então, um problema ele pode ter solução e dissolução. Marco, você pode explicar um pouquinho mais sobre esse termo que você usou, o mundo de contemplação? Posso sim, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. Fique conosco e já já voltamos, ok? Então tá. Eu estava com essa necessidade de me conhecer, de olhar para dentro. Está superando as expectativas. Assim, os assuntos são muito importantes e pertinentes para todo mundo, qualquer ramo de profissão. Foi uma experiência de luz. Assim. Mexe muito com eu, de cada um é maravilhoso. As mudanças que eu estou me permitindo. A dor extrema que eu estava sentindo na coluna, sem nenhuma dor, inclusive a dor do joelho, impressionante. Shri Bhagavati
Sameta